1 Coríntios 9:20, o apóstolo Paulo nos fala o seguinte: para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Próximo versículo ele fala o seguinte: para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Vamos entender esses dois versículos. Do 9:20, Paulo fala que se tornou judeu para ganhar os judeus. Para os que estavam debaixo da lei, como se ele mesmo estivesse debaixo da lei, embora ele não estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Paulo não estava debaixo da lei, mas ele se tornava como se estivesse, porque não estava, para ganhar aqueles que estavam debaixo da lei. Mas Paulo não estava debaixo da lei. E no próximo versículo ele fala que existe também aquelas pessoas que estão sem lei. Então ele também se tornava como para aquelas pessoas, como se ele também estivesse sem lei, não estando ele sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, existe um grupo de pessoas, existiam e existe ainda, umas que estão debaixo da lei e outras que estão sem lei. Mas todas as duas, tanto os que estão debaixo da lei como os que estão sem lei, não agradam a Deus. Porque os que estão debaixo da lei não agradavam a Deus. Porque se agradasse a Deus, Paulo não estava tentando ganhar eles para Cristo, né? Ganhar eles para Deus. Não estava procurando mostrar que estava debaixo da lei sem estar, só para poder se chegar a eles e ganhar eles para Cristo, porque eles já estariam agradando a Deus. Mas ora, ele estava debaixo da lei, mas não agradam a Deus os que estão debaixo da lei, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos estar debaixo da lei de Cristo, não desta lei ao qual Paulo está se referindo aí. Mas existe também aqueles que estão sem lei, que também não agradam a Deus, porque estão sem lei. Interessante, né? Uns com lei, outros sem lei, mas nenhum agrada a Deus. E o que é preciso para agradar a Deus? É preciso que nós estejamos, como Paulo falou, não debaixo da lei, mas sim debaixo da lei de Cristo, também não sem lei. Porque existe uma lei que agrada a Deus, a lei de Cristo. Agora é aí que está, né? Vamos parar para pensar, porque é complicado de entender. É difícil. Humanamente não dá para entender. Bem, se eu estou debaixo da lei, não agrada a Deus. Se eu não estou, também não agrada a Deus. E aí? Mas vamos entender, vamos procurar entender. Pela palavra de Deus, pela Bíblia. Não da maneira como nos ensina errado ou da maneira como pensamos que é, mas vamos procurar entender como está escrito. Eu não vou explicar profundamente esses versículos. Eu vou trazer um despertamento para vocês procurarem se interessar em descobrir que lei é essa que Paulo está falando. Olha, para os que estão debaixo da lei, que lei? Como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja. Paulo não estava debaixo dessa lei aí, mas ele estava procurando ganhar essas pessoas que estavam debaixo dessa lei para Deus. Mas devemos procurar entender que lei é essa a qual Paulo está se referindo. Que lei é esta? E aqui no outro versículo diz, para os que estão sem lei. Ele estava sem lei, sem aquela lei ao qual os outros estavam. Então Paulo também procurava ganhar eles para Cristo. Mas Paulo nos mostra aqui que nós não podemos estar totalmente, porque existem várias leis. Existe a lei de Deus, existe a lei dos homens, existe a lei da gravidade, existe a lei da natureza, existem várias leis. Mas Paulo fala aqui que ele não estava debaixo da lei, aqui nesse versículo, ó, como se eu estivesse debaixo da lei, como se eu estivesse, embora eu não esteja. Paulo não estava debaixo da lei, dessa lei ao qual ele se refere. Mas aqui ele diz assim, ó, não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo.
Ou seja, nós devemos estar debaixo de uma lei, mas a lei de Cristo. E vocês já pararam para pensar que lei é essa, a lei de Cristo? E qual é essa outra lei a qual Paulo se refere? Vamos despertar. Vamos procurar estudar a palavra de Deus para entendermos sobre lei e graça. Porque a maioria das pessoas não sabe a diferença entre lei e graça. E estão debaixo da lei achando que estão na graça. Eu digo para os religiosos. Porque tem pessoas que realmente não têm lei nenhuma. Não liga, não dá atenção a lei nenhuma porque eles estão mortos espiritualmente totalmente. E os que estão debaixo da lei, achando que estão na graça, eles estão, como me falaram uma vez, estão com uma trombose espiritual, metade vivo, metade morto. Eles creem de uma certa forma na palavra de Deus, mas creem errado, aí ficam servindo a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Não tem como agradar a Deus dessa forma. Então vamos procurar despertarmos para entendermos realmente a que lei é essa que Paulo se refere. E essa lei, a lei de Cristo, o que significa a lei de Cristo, para que nós realmente possamos estar debaixo da lei de Cristo e não debaixo dessa outra lei ao qual Paulo se refere. A Bíblia nos ensina, mostra claramente a diferença entre uma e outra. Entre a lei sobre a graça, entre a lei de Cristo. Agora precisamos estudá-la, precisamos pesquisar. E tem mais, olha. Aqui em Gálatas 5,18, o próprio Paulo, ele continua sendo Paulo, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei. Que lei? Que lei é essa? Que a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo não está mais debaixo dela. Paulo era guiado pelo Espírito Santo, por isso ele não estava mais debaixo da lei. Mas as pessoas que estão debaixo da lei, achando que estão na graça, mas ainda estão debaixo da lei, elas não são guiadas pelo Espírito Santo, é o que está escrito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos orar a Deus, pedir a Deus, clamar ao Senhor, que abra os nossos entendimentos para que possamos entender a Bíblia pelo Espírito Santo, e não pela nossa leitura, pelo nosso saber humano, pela nossa inteligência humana, mas pelo Espírito Santo, porque só quem nos revela a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. Porque o autor da palavra de Deus é o próprio Espírito Santo, foi ele que revelou os homens para que a escrevessem. Os homens de Deus, os homens escolhidos por Deus para escrevê-lo. Então, em nome de Jesus Cristo, que possa ser esses 3 versículos ao qual eu mostrei, possa ser um despertamento, para que vocês possam se dedicar mais a estudar, a buscar entender a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.